e que eu prometi que nós daríamos continuidade a ela. Não vamos estender muito, é só porque eu achei que a pregação semana passada foi um pouco corrida. Devido a isso, é aquela palavra que está lá em 2 Coríntios 11, de 3 a 5, a simplicidade do Evangelho de Cristo. Né? Então vamos lá. Paulo traz o alerta sobre o perigo da igreja se afastar da pureza de Cristo devido a falsos ensinamentos. Mas isso é uma palavra atual. Já era preocupação dele. Jesus falava dos falsos cristos. Tanto acontecimento na Terra, principalmente os escatologistas de plantão, dispensacionalistas, colocam qualquer coisa no Oriente Médio como sinal do fim dos tempos. Jesus realmente falou, olha, as estações. E Paulo também fala aos Tessalonicenses para que aquele dia não seja surpresa, porque ele virá como um ladrão. Paulo fala isso, Jesus também fala isso. O ladrão não avisa. Ele compara até a questão do tempo de Noé. A Bíblia não especifica se era que Noé dava satisfação. Eu acredito, fazem filmes, né, de pessoas zombando de Noé. Eles não tinham testemunha de uma chuva. O que vinha sobre a terra era uma garoa úmida para poder as plantas, as árvores, né? Mas não a chuva. Eles não sabiam o que era isso. Nem o próprio Noé e seus filhos e sua esposa e suas noras não sabiam disso. Mas estava ele, pela fé, construindo uma arca com todas as medidas que Deus deu. E depois colocou os animais lá. Até que se fechou a entrada da arca e veio a chuva. Mateus 24 é claro dizer isso. Porque nós não sabemos o dia e a hora, mas ele vem. Então é assim, num abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados. Quer dizer, tanto os que estão no sepulcro, quanto os que estiverem vivos. Porque este corpo corrupto aqui, esse corpo que quando a gente falece ele se deteriora, né? Só permanecem os ossos. Será transformado. Tem uma tese que divide muito a Igreja de Cristo, que é a questão se estamos dormindo literalmente, né? Porque Paulo fala assim, quer dormamos ou estejamos acordados, ele também fala, nós os que estamos vivos não iremos ser ressuscitados na frente daqueles do que dormem. Que literalmente nós estamos em sono espiritual. Literalmente nós estamos em sono espiritual. E aqueles que dizem que a questão do sono é a questão do momento aguardado, uma questão de consciência. A Bíblia também fala lá em Apocalipse que as almas, né, daqueles que foram mortos no período da grande tribulação, clamavam ao Senhor debaixo do altar de Deus, até quando o Senhor não será com eles? E o próprio Deus responde, até que se complete o número de pessoas, como vocês, que vão cumprir a perseguição, a luta. Jesus, em João 17, ele diz assim, eu não vos peço que tires do mundo, mas os santifique na verdade. Já estava preparando o coração dos seus discípulos
já estava preparando o coração da posteridade, porque essa palavra é para nós. Todos que o Senhor me deu, tanto os discípulos como até nós, nenhum deles saiu da vossa presença, a não ser o filho da perdição, que já estava marcado para isso. E eu aqui também não vou entrar em questão de deliberação divina absoluta, o determinismo de que o filho da perdição já estava escolhido desde a fundação do mundo, ou se foi um ato de liberdade da parte de Judas. Eu sei que isso foi profetizado no livro dos Salmos, fala que aquele que comia comigo me traiu. E foi o que aconteceu lá no dia da ceia. Então, falando, nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu. Isso chega aos dias de hoje, ainda chegará até o dia da sua vinda gloriosa, que a gente não sabe. Isso nos dá uma paz e tranquilidade, porque muitos anseiam, não, porque Jesus tem que voltar, porque ele está voltando, porque não sei o que. Meus irmãos, eu estou com 57 anos, eu sou batista há 20, fui católico também há uns 20 e poucos anos, e sempre, claro que no meio mais evangélico se falava sobre isso, mas a Igreja Católica também fala na sua liturgia. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Está lá na liturgia católica. Então nós aguardamos. Paulo pensava que ia ser na sua época e não foi. João, que não morreu, foi o único que não morreu martirizado, viu Jesus no seu esplendor, cabelos brancos como a lã branca, óleo como chamas de fogo. A sua palavra era uma espada de 2 gumes que saía da sua boca, uma roupa de linho fino. Na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus pés estavam reluzentes de um latão quando sai de uma fornalha. Vocês já viram o material do ferro ou da lata, aquela coisa quando sai da fornalha? Ele sai brilhante. Os pés reluzentes. Ele não aguentou aquela visão, ele caiu com o seu rosto na terra. Mas mesmo esse Cristo glorioso visto por João, ou aquele da transfiguração visto também por João, por Pedro e por Tiago, onde Jesus conversava com Moisés e com Elias, Paulo aqui se preocupa que nós não sejamos enganados para sair da simplicidade do Evangelho. Você vê que hoje eu estou fazendo uma abordagem um pouco mais detalhada. Ele fala aqui, ó, no verso 3, é 2 Coríntios 11, no verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A serpente diz, olha as árvores do jardim, né? E Eva diz para a serpente, Deus falou que eu posso comer de todas as árvores, mas menos essa aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque morreríamos. E devido a esse pecado que veio para a humanidade, mesmo salvos, nós morremos, ressuscitamos para Deus, para viver com Ele eternamente. Então passamos pela morte. Agora, algumas pessoas, assim como Enoque, como Elias, não passaram pela morte. Você vê, Jesus passou pela morte, mas vive. Ele ressuscitou, é o único vivo. Teve pessoas que ressuscitaram no momento da sua crucificação, quando ele suspirou. Teve pessoas que foram ressuscitadas durante a história. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Paulo ressuscitou um rapaz que caiu da janela, mas todos voltaram à sua condição. O filho da mulher, da viúva de Sarepta, também foi ressuscitado. Mas todos voltaram à sua condição, como pecadores, porque o salário do pecado é a morte. E que pecado é esse? É o pecado da desobediência de Eva. E quando ela também apresenta a mesma mentira da serpente para ele, ele acredita.
Ele tinha que ficar com a palavra. Muitas das vezes, irmãos, tem revelações que não são da parte de Deus. Que a revelação da parte de Deus, ela tem que ir de encontro com a palavra escrita. Uma vez uma irmã que é saudosa, creio que ela esteja na glória com o Senhor, ela diz, mas irmão, o senhor não acredita em profecia? Acredito. Mesmo hoje, numa igreja histórica, continuo acreditando. Mas a profecia em si, ela é muito mais do que uma revelação, porque tudo já foi revelado. Ela é um lembrete, como diz que Judas e Silas eram profetas e consolavam a vida de muitas pessoas. É a pregação em si. Hebreus 1 diz que antigamente, de várias maneiras, Deus falava através dos homens, dos profetas, mas hoje ele fala através do seu Filho, que é a palavra escrita, preservada até os dias de hoje. E esta mesma palavra aqui, que os vossos sentidos, como de Eva e como do seu esposo Adão, foram corrompidos, também os de vocês, isso é a parte da simplicidade que é em Cristo. Qual é a simplicidade que é em Cristo? Aquela palavra que eu trouxe ainda há pouco. De adorar a Deus em espírito e verdade. De chegar com confiança ao trono da graça. Isso é coisa para pastor, é para bispo, é apóstolo, é para arcebispo, é para cardeal, é para o papa. Não, é para todos nós. E de pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos no mesmo nível. Romanos 8, 29 diz, os que conheceu de antemão, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre todos os irmãos. Jesus é nosso Pai. Jesus é nosso irmão mais velho, ele é o primogênito. Ele é o primogênito dentre os mortos, como diz Colossenses. Porque ele é o único que ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então toda a humanidade está no mesmo nível. Não existe hierarquia no mundo espiritual. Devemos sim, como diz Hebreus, que obedecer aos nossos líderes, né? Cada denominação tem pastores, presbíteros, bispos, né? Reverendos, padres. Eu estou falando do cristianismo de um modo geral. Mas essa autoridade dele não é a mesma autoridade da tribo de Levi, onde Moisés foi continuada a representação através de Josué, depois dos sumos sacerdotes, dos levitas. O funcionamento hoje é diferente. Somos presbíteros e diáconos, líderes e trabalhadores auxiliares, os membros da igreja. Não é ofensa alguma você chegar para um pastor e chamá-lo de irmão, porque somos irmãos, porque o verdadeiro pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos cargos, eles são somente credenciais que nós iremos dar conta se agimos corretamente ou não das nossas credenciais. Por isso que Paulo ensina a Timóteo que não se deve precipitadamente impor as mãos sobre pessoas e sair consagrando. Ele foi, colocaram as mãos sobre ele e ele foi um servo de Deus, ele foi um presbítero, um pastor, um líder, mas também foi discípulo. E Jesus diz aos seus, e de fazer discípulos, aos seus discípulos de todas as nações. E ainda diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Então, quer dizer, é essa continuidade aqui. Eu, ao mesmo tempo, posso ser um discipulador, mas também sou um discípulo. Quando escuto uma pregação na igreja, ou uma pregação na internet, ou uma gravação, antigamente eu tenho muitos DVDs de pregações aí, então aquele ali está sendo um discipulador para mim, usado por Deus, mas o maior discipulador é o próprio Cristo, através do seu Espírito, que nos informa tudo, que convence o homem do
do pecado, do juízo e da justiça, e que nos lembra todas as coisas. Vamos voltar aqui. Verso 4. Porque se alguém vindo pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, porque tem algumas igrejas aí que tem o seu Jesus particular, né? Tem um abençoado aí que diz que Jesus tinha a casa de praia para a justificativa da doutrina da prosperidade. Tem um que diz assim, nenhum crente pode ser pobre e passar necessidade. Pego até a fala de Davi, que nunca passei necessidade, nunca me faltou o pão. Mas tem pessoas que passam necessidade e elas são servas de Deus. Tem pessoas que vão até morar na rua. Cada um, Deus dá um propósito para ser cumprido. Ele colocou também a questão, ele falou assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? Mas eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Abundância de vida. As coisas materiais, Jesus disse assim, buscar o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas, tem uns que pregam todas as coisas, né? As demais coisas vos serão acrescentadas. Nessa caminhada com Cristo, seja no tempo católico, seja no tempo protestante, batista, eu tive momentos de abundância e tive momentos de escassez. Nos momentos de escassez a saúde estava até melhor. Mas no momento de abundância Deus tem permitido, tanto que eu e minha esposa enfrentemos as nossas comorbidades. Então pregar um outro Jesus que nós temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão vão sofrer. Porque penso que em nada fui inferior aos maiores, aos mais excelentes, aos grandes apóstolos. Vou acrescentar o verso 6 assim, se eu sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento, mas já em todas as coisas nós temos feito e conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graças vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei para vos servir, recebendo delas salário. Quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Aqui fala daqui, quer ver? Interessante. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Quer dizer, aqui ele falando em Corinto, eu não vou ser pesado a você porque eles me deram uma oferta. E Paulo defende que o obreiro é digno do seu salário. Você tem pastores que recebem salários das suas igrejas. E às vezes não são só os pastores, são os obreiros também, os diáconos, dependendo de como é a dedicação deles. Porque o serviço na igreja ele é voluntário. Eu presto o meu serviço. A nossa comunidade, a primeira igreja da Batista no Encantado, toda quarta-feira, trazendo uma palavra aqui, da graça de Deus, uma oração, as pessoas que precisam, que me solicitam isso.